Olá, minhas guerreirinhas e meus guerreirinhos. Sejam muito bem-vindos à nossa última aula da disciplina Administração Rural. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui com vocês na nossa quarta semana de estudos. E como vocês estão firmes e fortes, eu espero que sim, porque nessa última semana vocês estão concluindo mais uma disciplina. Então quer dizer que vocês já estão quase vencendo mais um módulo. Então logo vai ter a aluna de diploma fresquinho na mão, né? Por isso, a gente vai seguindo sem desanimar, ok? Como sempre, eu peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que vocês possam anotar as dúvidas e postar no nosso fórum Tira Dúvidas no AVA. E olha só, não pode esquecer de ler o caderno didático da disciplina. Outra coisa muito importante, participem dos nossos fóruns, galera. Alguns polos têm participado muito pouco, vocês precisam participar mais. É mais uma chance de criar conhecimento. E quando participarem dos fóruns, não tenham medo de escrever usando as próprias palavras de vocês, ok? Pensar por si próprio é muito bom. Leiam um conteúdo e pensem de modo crítico, tá? Isso é muito importante durante toda a vida da gente. Então, bora lá? Todo mundo se dedicando nos estudos e nas atividades da sala virtual, ok? Bem, agora a gente vai dar início ao nosso conteúdo. Vamos começar relembrando o que vimos na nossa terceira aula. Nós iniciamos a segunda unidade do caderno didático, que aborda as organizações no agronegócio. A primeira organização que citamos foi a empresa rural, que pode ser uma unidade de produção, um latifúndio, uma empresa capitalista, uma empresa agrosilvopastoril, uma empresa familiar ou unidade camponesa. Nós vimos que os campos de atividade da empresa rural são o campo agrícola, o campo zootécnico e o campo agroindustrial. Nós falamos também sobre os fatores de produção, que são a terra, o capital e o trabalho, e falamos sobre o administrador rural e o ambiente da empresa rural. E, por fim, nós falamos sobre o processo administrativo na perspectiva de gestão do agronegócio, e dentro desse tópico nós começamos a falar sobre as funções administrativas que podem ser classificadas em planejamento, organização, direção e controle. Na nossa última aula, nós encerramos falando sobre o planejamento, que pode ser tático, operacional ou estratégico. Agora, nós daremos continuidade às funções administrativas e vamos falar da organização, da direção e do controle. Vamos lá? A organização abrange as atividades ou as ações administrativas realizadas para se estruturarem e agruparem adequadamente os recursos físicos, financeiros, mercadológicos e humanos da empresa. Por exemplo, na organização da produção, a correta disposição dos campos e das benfeitorias normalmente é estabelecida após a decisão do que produzir e de como fazê-lo, mas isso antecede o início propriamente dito do processo produtivo e, consequentemente, o controle desse processo. A seguir, podemos conhecer alguns exemplos de atividades administrativas relacionadas às organizações estratégicas e operacionais da produção, das finanças, da comercialização e dos recursos humanos. A organização estratégica da produção é dispor ordenadamente a exploração dos campos e a localização das benfeitorias da empresa, definir sobre as formas de organização da produção na empresa, se a forma de organização da produção vai ser individual, societária, por parceria ou por arrendamento, por exemplo. Já a organização operacional da produção consiste em organizar e sistematizar o uso cotidiano dos capitais fixos e circulantes da empresa, definir sobre a contratação de serviços de terceiros. A organização estratégica das finanças é definir os centros de custos e ou centros de lucros da empresa e definir e detalhar os planos de contas da empresa. A organização operacional das finanças é organizar e sistematizar o fluxo de informações financeiras da empresa, definir a forma de armazenamento de dados e de processamento das informações financeiras. Já a organização estratégica da comercialização consiste em definir e sistematizar as estratégias de compra de insumos e outros fatores de produção, além de definir e sistematizar as estratégias para a venda da produção. A organização operacional da comercialização se relaciona com a organização dos sistemas para a identificação e seleção de clientes e de fornecedores de bens e serviços. Consiste também em organizar os sistemas para o acompanhamento de preços no tempo e no espaço.
A organização estratégica dos recursos humanos consiste em estabelecer o organograma funcional, ou seja, quais as atribuições da mão de obra, indicando a interdependência e a hierarquia entre as pessoas, as seções ou as áreas de responsabilidades existentes na empresa, e também estabelecer os planos de cargos e salários para a mão de obra. A organização operacional dos recursos humanos se relaciona com a distribuição adequada no tempo e no espaço das tarefas da mão de obra, e também com estabelecer as responsabilidades cotidianas e os padrões de desempenho para a mão de obra. Nas empresas agropecuárias, esse tipo de organização exige longo tempo e altos investimentos para se materializar, mas ao final, eles proporcionam, além de ganhos na eficiência produtiva, melhorias na imagem e do status do empresário rural.